Boa noite, meus irmãos da TV Evangélica do Cariri. É um grande prazer estar convosco mais um dia. E vamos agora, estudar na carta de Paulo a Filemon. E nós vamos tratar de um princípio que existe na carta, que é o perdão. E nós vamos ver também o contexto principal da aceitação daquele que retorna para ser agora um membro da igreja. Então, nós vamos trabalhar com todo o relacionamento que existe na carta, a comunidade cristã e os relacionamentos. Essa comunidade cristã que existia na carta ao Filemon, a carta de Paulo a Filemon, lembrando que Paulo, quando ele escreve a carta, ele estava preso, e ele escreve a carta endereçada a uma pessoa, Filemon, que é uma pessoa que estava em Colossos, e essa pessoa a qual Paulo endereça a carta é uma pessoa que era voltada a abrir a sua casa para que as reuniões da igreja acontecessem em sua casa. Era uma pessoa voltada ao Evangelho, era um cooperador de Cristo. Sabemos que Paulo, quando vai chamar alguém de cooperador de Cristo, ele vai tratar de uma pessoa que tem um bom testemunho e que também se esforça em servir a Deus, serve verdadeiramente. Mas o que a gente pode entender em relação ao contexto da carta sobre o perdão? Lembremos que a lei romana, ela dava a Filemon o direito de punir o escravo fugitivo. Então, Paulo ele escreve essa carta como um apelo a algo maior, a comunhão do evangelho. E na comunidade cristã, o perdão não é mera alternativa moral. O perdão, ele expressa a graça que supera o direito e revela Cristo nas relações e revela Cristo também no ato de perdoar. Então nós vamos ver alguns princípios pautados nessa carta, logo no início da carta. Primeiro é a identidade moldada pela graça e não pelo status social. Primeiro ponto. E nós vemos do verso 1 ao 3 que ele diz sobre autoridade. E ele vai falar, Paulo apresenta-se como prisioneiro de Cristo no verso 1, e ele vai tentar persuadir pelo amor e não pela imposição. Filemon, ele é chamado também de amado cooperador, no verso 2. E a igreja que se reúne na casa dele, então destacando o caráter relacional do ministério de Filemon. Então, Paulo vai usar a sua saudação primal, graça e paz, e ele vai tratar do conceito primal na carta. Quando ele vai falar amado cooperador, ele vai demonstrar que Filemon, a qual ele endereçou a carta, não é qualquer pessoa. É um cooperador de Cristo. Então, no mundo romano, os escravos eram uma propriedade. Então, fugir do seu senhor era passível de punição severa. Na ética cristã, Paulo vai empregar a gramática do amor. Ele vai trazer um choque cultural e ele vai redefinir hierarquias. Olha que interessante. Então, Paulo ele vai mostrar para Filemon que Onésimo, esse escravo fugitivo, da qual Paulo vai mandar a carta em favor de Onésimo, da qual Paulo vai interceder por Onésimo, esse escravo fugitivo, Paulo vai falar sobre a nova criação e a nova família. Vai falar que não existe mais aquele conceito de propriedade, aquele conceito da lei romana. Vai falar que em Cristo todos recebemos uma nova identidade e pertencemos a um só corpo.
Isso nós podemos ver também em Gálatas 3:28, 2 Coríntios 5:17. A autoridade em relação à liderança cristã e o serviço é voltado à paz que nasce pela graça recebida de Deus e no entendimento de que todos nós éramos miseráveis pecadores e agora somos santos por meio de Cristo. Então, o que eu posso entender em relação a esse primeiro ponto? Primeiro, a postura no conflito. Qual seria a sua postura no conflito dentro da igreja? Não em discussões, mas na escolha de um posto humilde, antes da imposição de direitos. Antes de dizer, eu tenho direito disso, lembre-se da vontade de Deus, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Entendendo a questão de privilégios e serviços, não usar a posição como um recurso de influência para implicar ou aplicar determinadas coisas, mas para restaurar pessoas, para levantar pessoas, para vencer, tratar do contexto de vencer em Cristo, o contexto de agora ter essa comunhão e esse andado em união com todos. O segundo ponto é a fé que opera pelo amor, e vai do verso 4 ao 6. Isso explica que, dentro do contexto, Paulo também vai falar que no verso 5, sobre a gratidão visível, Paulo agradece a Deus pela fé e pelo amor de Filemon. Essa fé e o amor são para com todos os santos. Então, isto é, uma fé que transborda em cuidado concreto da igreja. Uma fé que busca uma comunhão eficaz. No verso 6 vai falar sobre a comunicação da tua fé, ou um termo ligado à koinonia, que é a comunhão, a unidade. Então, o compartilhamento de vida, de dons, de recursos, Paulo vai chamar Filemon a esse ponto para que ele também possa compartilhar o perdão e doar o perdão e perdoar Onésimo, que estará voltando com a carta. Então, o reconhecimento do bem de Cristo, nesse sentido, é você entender que você precisa perdoar. Então, Paulo vai orar para que Filemon perceba todo o bem que há nele por meio de Cristo. Então, o combustível espiritual para agir além da lei é entender que ele agora é movido pela graça do Senhor e foi agraciado e deve também transbordar essa graça, repassar essa graça. O que Paulo está querendo falar para Filemon aqui, já nos primeiros versos da carta? Olha, Filemon, ele hospedava a igreja em sua casa. A sua reputação de amor era comprovada e de forma pública. Então, as relações quebradas entre servo e escravo, líder, liderado, poderiam afetar a saúde da igreja. Então, o perdão é um ato comunitário, o perdão também é um ato de testemunho. Aqui, Filemon, perdoando Onésimo, ia testemunhar sobre o amor de Deus, e a igreja ia permanecer com a sua unidade. Seria um testemunho poderoso. A forma como Paulo vai exortar, interceder por Onésimo, o escravo fugitivo, ele vai tratar no sentido de que receba-o agora como irmão. Lá nos outros versículos mais à frente, Paulo vai dizer, olha, ele antes era inútil, agora é útil. Ele agora é um irmão amado. Recebam como se estivesse recebendo a mim. Então, esse termo, meus irmãos, que é usado até nesses primeiros versos 4 e 5, que é koinonia, é um termo de comunhão.
no sentido da partilha da vida no Espírito Santo. Todos nós somos um em Cristo. Nós somos parte do corpo. Cada um é uma célula do corpo, pronta para agir em comunhão, em vontade do cabeça que é o Senhor. Essa comunidade é uma comunidade que foi perdoada e que deve perdoar. Ok? Então, quais são as aplicações em relação a esse ponto? Primeiro, nós devemos construir a ponte antes do pedido, no sentido de, antes de confrontar, nós devemos construir a confiança, reconhecer a graça do outro, orar para que ele veja o bem que Deus plantou em si ou nele. Então, nós devemos reconhecer que o outro é a imagem de Cristo e deve ser refletida. Nós devemos reconhecer que o outro é Cristo ali na minha frente, pois todos somos o corpo de Cristo. Então, ao tratar mal o meu irmão, ao não perdoar o meu irmão, eu estou praticamente não perdoando Cristo, porque é o corpo, ok? Então, meus irmãos, nós devemos transformar a comunhão em ações. Ou seja, como seriam essas ações? Tratar do irmão, visita, socorro, reconciliação e tudo mais que envolve a igreja. Não só em ações materiais, mas em ações espirituais. Buscar desenvolver o irmão, aquele que é mais forte, ajude o que é mais fraco, aquele que é mais entendido do evangelho, ajude o que é menor e por aí vai. Então, as decisões daqueles que são mais entendidos na igreja, eles devem o quê? Ser pautadas na graça, no entendimento da graça e na vontade do Senhor. O terceiro ponto é o amor que reanima corações e abre caminho ao perdão acima da lei. Então, o refrigério que prepara para a reconciliação, o amor de Filemon, ele trouxe muita alegria e conforto e reanimou o coração dos santos. No verso 7, nós vemos que o termo aponta para o descanso e não para um peso. Então, é exatamente o perdão que exige um certo esforço de nós. O perdão é difícil, mas é uma demonstração de que você já recebeu a graça e eu recebi a graça. Todos nós recebemos a graça. Então, Paulo ele nomeia o impacto do amor de Filemon para alinhar a identidade prática que reanima os santos e pode reanimar também Onésimo ao ser perdoado quando está voltando com a carta. Então, o passado de amor se torna um argumento para uma presente reconciliação. Olha, você é um homem que ama a Deus. Aqui Paulo está dizendo, olha, Filemon, você é um homem que ama a Deus, um homem que ama o Evangelho, um homem obediente, cooperador em Cristo. Receba Onésimo, o escravo fugitivo. Eu sei que ele pode ter feito muitas coisas contra você, mas perdoe-o. Então, existe aí um choque cultural. Existe um choque cultural muito grande. Porque, em termos legais, a punição poderia ser justificável. Filemon poderia pegar seu escravo Onésimo e fazer qualquer coisa com ele. Bater, matar, em termos, no sentido de lei romana. Mas o perdão é cabível dentro agora de quem eles eram, da nova identidade deles em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o perdão, ele deve ser aplicado como o entendimento de quem você é agora em Cristo. Perdoado. O perdoador e o perdoado. Quem é o seu perdoador? Cristo. Quem você é agora? Cristão. Quem você é em Cristo?
recebido pela graça de Deus, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso vem de vós e não de Deus. Ou, isso vem de Deus e não de vós, ok? Então, a identidade é que nós somos marcados pela graça e não por status. A comunhão é que a fé verdadeira, ela opera em amor e edifica o corpo. O ambiente é que o amor reanima o total e possível perdão. Então, a graça ela é transformadora. A lei autoriza a punir. Escolha o caminho mais belo, mais alto. A lei diz que é devido você punir. A graça revela que é divino perdoar. Então, quer que eu adapte nesse sentido a graça ao meu pensamento ou a lei ao meu pensamento? Não. A graça e a lei devem ser moldadas no sentido à vontade de Deus, pois a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Esse é o primeiro ponto da carta, então entenda, o perdão é primal. Assim como Pedro perguntou para Jesus Cristo, quantas vezes devemos perdoar? Cristo disse, 70 vezes 7, 590 vezes em um dia. Então, perdoe. Amém? Que Deus os abençoe.